Fala pessoal do canal Drake pelo Mundo. Hoje eu quero contar para vocês uma história verídica que aconteceu na Suíça com um brasileiro. História essa não contada por esse brasileiro, é claro, nem todo mundo coloca a cara aqui a tapa por medo de comentários maldosos ou brasileiro com muito mimimi, ou então porque que não volta para o seu país. A gente sabe que nas redes sociais, assim como o YouTube, tem gente aí que cresce, né, para cima das pessoas, seja aquela pessoa que está fazendo bem ou aquela pessoa que acabou fazendo algo aonde, sei lá, aconteceu algo como aconteceu com esse brasileiro. Então, quero trazer a história desse brasileiro. Quem sabe pode servir de vídeo alerta para você que hoje está em qualquer país da Europa. Gente, a história começa ali em 2020, no Festival de Jazz de Montreux, e esse brasileiro estava trabalhando para uma churrascaria, num box. Nesse festival tem vários boxes de várias empresas, né? Empresa de taco, que faz kebab, que faz pipoca, que faz algodão doce, seja lá o que for. E ele estava trabalhando nessa empresa na parte de assar churrasco, ou seja, ele já tinha afinidade desde o Brasil em assar churrasco, cortar carne e etc. E, gente, essa barraca de brasileiro, se eu não me engano, o dono era brasileiro, tava bombando, tinha até fila. Porque carne, gente. E ali tinha um slogan da bandeira do Brasil, ou seja, o pessoal sabe que é tradicional do Brasil carnes, né, suculentas, carne bem passada, mal passada. Gente, a gente sabe que no Brasil a culinária brasileira ela é reconhecida no mundo todo. Mas vamos lá. Esse brasileiro estava trabalhando, então chamou muita atenção das pessoas que estavam trabalhando em outras barracas. Por que que naquela barraca ali estava tendo até fila para comprar churrasco? E alguém invejoso teve a brilhante ideia de denunciar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Denunciaram aquela barraca e solicitaram para ver se alguém que estava trabalhando ali estava trabalhando de forma ilegal, gente. E, infelizmente, acreditem, o nosso brasileiro, a pessoa que estava assando o churrasco, estava ali trabalhando de frente para o fogo, naquele calor, só pensando em trabalhar, fazer o seu e levar ali o pão de cada dia para dentro de casa. Infelizmente, era a única pessoa que não tinha permissão para estar trabalhando ou até mesmo permissão para estar no território suíço naquele momento. E, infelizmente, naquele controle, a vida daquela pessoa declinou. Por quê? Naquele controle pediram o passaporte de todo mundo e infelizmente esse brasileiro não conseguiu apresentar o permit de séjour, ou seja, a permissão de estar vivendo e trabalhando na Suíça. E dali então a vida daquela pessoa começou a se complicar, porque dali ele pegou uma carta de expulsão, ou seja, pediram para ele se retirar do país em data X. E, gente, para piorar a situação, esse brasileiro não era um indivíduo solteiro. Ele tem família, na época ele tinha duas filhas e casado com outra brasileira e infelizmente essa brasileira também não tinha papel na época. Gente, apesar dele ter pego uma carta de expulsão, isso afeta toda uma família. Por quê? Tem muita gente que pega carta de expulsão em alguns países, mas quando a pessoa é solteira, ela acaba saindo ali do quarto que ela está, do estúdio que ela está, e muda de endereço. E deixa, na verdade, paga para ver o que pode acontecer. Então tem muita gente que dizem que uma carta de expulsão ela pode caducar. Por mais que você não tenha saído do Brasil, do país, ela pode caducar com o tempo. Mas uma coisa é certa, caducando ou não, se a pessoa for reincidente, com certeza pode acontecer dela pegar uma algema e ser levada até um aeroporto e ser deportada. Isso eu tenho certeza que pode acontecer com uma pessoa caso
ela não saia por livre e espontânea vontade. E isso, na minha opinião, não é vida para ninguém. Se você pega uma carta de expulsão, você ficar no país é trabalhar, é andar sem paz de espírito. Na sua cabeça, sempre você vai andar com aquele pensamento: pô, se eu for pego, eu vou ser expulso, eu vou ser deportado. Não vou conseguir nem ver a minha esposa ou até mesmo se despedir das minhas filhas, porque eu estou infringindo a lei. Já estava infringindo antes de estar ilegal no país. Mas, gente, quem sou eu para julgar? Eu também vim para a Suíça e fiquei ilegal por bons anos. Então, gente, o caso é que essa pessoa pegou carta de expulsão, fez o que eu falei, saiu do apartamento aonde ele estava com a sua família e foram para outro. E a vida continuou. Mas, infelizmente, essa pessoa precisava trabalhar. E para o homem é sempre mais difícil trabalhar dentro de quatro paredes, gente. Ele sempre está trabalhando na mudança, na limpeza, ou na obra, ele sempre vai estar praticamente exposto a olhos de outras pessoas ou até mesmo de autoridades, e aí fica muito mais propício a ser pego pelo um controle. A mulher, nem tanto. Geralmente, a mulher que está em ilegal, ela trabalha dentro de uma casa de família cuidando de criança ou fazendo limpeza. Então, mas para o homem é sempre mais difícil. E para dizer que é difícil mesmo, essa pessoa, a primeira vez, foi pego trabalhando assando churrasco. E na segunda vez, ele foi pego fazendo mudança. Ou seja, no trânsito, essa pessoa foi pega. Gente, pegou mais uma carta de expulsão. Não aconteceu de colocar a algema nele e deportarem ele. Mas dessa vez, ele ficou muito abatido e resolveu sair da Suíça, deixar sua esposa e suas filhas, porque pesou muito o fato das crianças estarem falando o francês e também aprendendo o inglês. Então ele pensou em fazer o quê? Em ir para Portugal e tirar a documentação e voltar de Portugal somente quando tivesse uma residência. Era um caminho muito mais viável, na minha opinião, dele fazer. Não ia para o Brasil, ia estar do lado, e quando ele tivesse com a residência, realmente ele ia ter a liberdade de poder pelo menos transitar no espaço Schengen. Mas, gente, essa pessoa estava tão azarada naquele ano que ele resolveu entrar em Portugal, primeiro passando pela Espanha. E acreditem, no avião, não sei o que houve, essa pessoa foi pega pela polícia e lá eles disseram que aquela pessoa estava com uma restrição. E esse brasileiro não quis falar a verdade, por que ele estava com uma restrição. Ele acabou dando uma de João sem braço, dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Ficou 2 dias numa salinha, porque realmente ele não falou por que ele tinha certa restrição. Gente, talvez algumas restrições a polícia de outros países não tem acesso. Eu posso estar errado, mas você aí que tem conhecimento sobre o que eu estou falando, por favor, se você puder deixar nos comentários e nos ajudar a esclarecer essa dúvida que eu tenho, e com certeza de muitas outras pessoas, eu gostaria de ler o seu comentário. Então, gente, pelo que ele me passou, a polícia não conseguia mostrar para ele por que ele estava com aquela restrição de transitar no espaço Schengen. E ele sustentou aquilo até derem o parecer final. E o parecer final foi deportar aquela pessoa, aquele cidadão, para o Brasil. Ou seja, aquilo que ele tinha planejado com a família de ir para Portugal e conseguir uma residência foi por água abaixo. E eu também não consegui entender por que ele pegou um voo para a Espanha, sendo que Portugal talvez estivesse na mesma distância. Será que foi por causa que um voo da Suíça para a Espanha
tivesse mais barato naquele momento? Eu acredito que não. Eu não sei, mas só sei que ele foi deportado 2 dias depois para o Brasil. E aí, gente, o que aconteceu com essa pessoa e com essa família, ficou muito pesada a situação. Por quê? Porque mesmo no Brasil, com tudo que vinha acontecendo, essa pessoa começou a trabalhar e juntar dinheiro para comprar uma passagem e tentar entrar novamente. E a primeira tentativa dele foi por Paris. E, gente, claro que não ia dar certo. Se ele estava com uma restrição, dificilmente ele ia conseguir voltar novamente. Claro, rasgou o passaporte, fez outro passaporte e mesmo assim não conseguiu entrar. Voltou para o Brasil, trabalhou novamente, resumindo, comprou outra passagem e tentou entrar pela algum país da Europa do Leste. Conseguiu chegar nesse país da Europa do Leste e tentou fazer a travessia de ônibus e carro. Gente, faltando poucos quilômetros para ele ultrapassar uma barreira, se eu não me engano, no Kosovo, ali na Europa do Leste, ele foi pego pela aduana passando de madrugada e pediram o passaporte dele. E lá, novamente, tinha uma restrição. Essa pessoa foi deixada naquela aduana e dormiu na estrada no frio, porque os policiais que pegaram ele aduaneiro não tiveram dó desse brasileiro. Não deixaram nem dentro de uma salinha, deixaram na área externa. E esse brasileiro me disse, com todas as palavras, que ali as forças dele se esgotou. E ele retornou para o Brasil. E passou algum tempo trabalhando de novo, numa churrascaria, fazendo todo tipo de trabalho para juntar dinheiro, porque ele tinha também o dever de trabalhar no Brasil e mandar dinheiro para sua família, para o sustento da esposa e das filhas, sendo que as filhas na escola têm uma renda mensal, como todo mundo sabe, na Suíça tem criança que até uma certa idade recebe entre 300 e 400 francos suíços todo mês, e a esposa dele, já com bastante tempo de Suíça, trabalhava na área da limpeza. Mas mesmo assim ele se esforçava em mandar dinheiro também. Sendo que nisso agravou muito a saúde mental da família. Essa pessoa tinha um corpo atlético, né? Conhecia ele bem atlético, e de repente ele estava com 20 quilos a mais e com síndrome do pânico. Além de síndrome do pânico, não estava nada bem psicologicamente, longe da família. Mas nunca entre ele e a mulher cogitaram em terminar o casamento ou da esposa e as filhas voltarem para o Brasil. Porque na cabeça dessa família, as crianças estavam em primeiro lugar. O estudo e o futuro delas estavam encaminhado estudando na Suíça. Então, foram isso que eles me passaram. Gente, se passou 3 anos. Após 3 anos, caducou a restrição dessa pessoa. Eu sempre imaginei que fossem 5 anos, mas no caso dele foi 3 anos. Eu não sei o porquê que a dele demorou, claro, muito tempo, né, para uma pessoa que estava naquela situação. Mas a gente tem em mente que é sempre 5 anos quando você recebe uma carta de expulsão e você é deportado para o Brasil para você retornar para a Europa só depois de 5 anos. Mas a dele foi 3 anos. Então, se você tem ideia dessa quantidade de anos para um e para outro, se tem alguma gravidade em relação a isso, para um ficar 3 anos e outras pessoas ficarem 5 anos, por favor, deixa no comentário, é muito importante o seu comentário se você tem conhecimento sobre isso. Mas resumindo, passou 3 anos e essa pessoa conseguiu retornar para a Europa livremente, ou seja, entrou para Portugal, de Portugal fez tudo que tinha para fazer de papelada, ficou um tempo em Portugal e conseguiu a sua residência. E hoje transita livremente pela Europa, mas hoje vive em Portugal porque não quer mais dar a cara a tapa de vir morar na Suíça
e trabalhar ilegalmente, sendo que a esposa ainda está na Suíça com suas filhas. Mas é uma história muito triste do que aconteceu com essa família, e hoje a gente pode dizer que eles têm um final quase feliz, porque a família está na Europa, mesmo que esteja separado, mas a cada 15 dias, pelo que ele me passou, e eu conversei com essa pessoa, não tem nem 2 meses, a cada 15 dias ele vem na Suíça ficar com a família, ver a filha, estar próximo da esposa. Então, gente, esse é um vídeo aonde eu quero alertar a você que está pensando em vir morar na Europa sem uma cidadania europeia, sem um visto de trabalho, sem um visto de estudante. Você tem que estar muito ciente do que você está fazendo. Se você é um indivíduo solteiro, as coisas até ameniza, mas se você tem família, cara, repense no seu planejamento de imigrar em 2025. A vida de um brasileiro ilegal fora do Brasil não é fácil e nunca vai ser fácil. Claro que você pode se documentar, a Espanha está ali, se você consegue um empadronamento, 2 anos você pode pegar o NIR. Portugal está ali também, tem ali novas diretrizes onde ajuda o brasileiro que está pensando em imigrar em 2025. Cara, mas a Suíça eu não vejo nada no sistema suíço que ajuda, que pode ajudar uma pessoa que não tem cidadania europeia. Então, gente, aconteceu com esse brasileiro esse fato e acontece com muitos brasileiros que não trazem esse tipo de história para o YouTube para alertar você que está se planejando em imigrar, mas não tem um visto de estudante, um visto de trabalho, nenhuma cidadania europeia. Quem sou eu para julgar quem está pensando em vir dessa forma? Eu vim dessa forma e graças a Deus deu tudo certo para mim. Mas eu não planejei vir morar na Europa. Foi o acaso que me trouxe até a Europa. Mas esse vídeo aqui é para alertar você que está pensando em vir morar na Europa. Tenha cuidado com o país que você está almejando morar, imigrar entrar como turista e ficar ilegal. Tenha muito cuidado. Gente, se essa história desse brasileiro que passou por essa situação te impactou de alguma forma, dá seu like, gente. Seu like é muito importante e tenha certeza que eu tenho muito mais histórias como essa. Essa é uma história verídica, não estou inventando nada da minha cabeça. Dê seu like, compartilhe esse vídeo com quem está pensando em imigrar ilegalmente, principalmente se tem família. Esse vídeo é de utilidade pública. Gente, são histórias que você não ouve por aí ou sequer ver alguém que passou por uma situação dessa falar. Eu nunca vi. Quando a gente vê, vem tudo dos Estados Unidos, mas quem está na Europa parece que não quer mostrar a cara de jeito nenhum, principalmente na Suíça. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal, tem muita gente, 50% das pessoas que estão vendo esse tipo de vídeo não está se inscrevendo. Depois, quer tentar lembrar o nome do canal e acaba esquecendo completamente, porque ficou interessada no vídeo, ficou ali assistindo até o final e acabou deixando passar. Então, gente, se inscreve agora, é muito rápido, não custa nada, só 2 segundos você consegue se inscrever. E ativa as notificações do sininho, para quando eu subir vídeo como esse, você receber notificações e ver que tem vídeo novo no canal Drake pelo Mundo. Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser.